liberdade e determinismo. Brandel, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, fazer silêncio, prestar atenção aqui. Estava corrigindo as questões na última aula, onde a gente parou. Qualquer pergunta? Dentro do campo da ética existe uma discussão entre liberdade e determinismo. E o que diz cada uma dessas correntes? Para aqueles que defendem a liberdade, nós somos livres, ou seja, capazes de fazer escolhas. E essas escolhas implicam em responsabilidade. Mas existem outros que dizem que não há liberdade. Nós não somos livres, nós somos determinados por algo ou alguma coisa ou alguém. Por exemplo, no campo religioso, existe a doutrina da predestinação. Vocês conhecem, já ouviram falar da doutrina da predestinação? O que diz a doutrina da predestinação? Não é? Sim, no campo teológico cristão, em especial a partir de Calvino, eles pegam um pouco de Agostinho, eles vão dizer o seguinte, que se Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Se Deus sabe de tudo, Deus sabe o que você vai fazer antes mesmo de você fazer. Se Deus sabe o que você vai fazer antes de você fazer, é porque você não tem escolha, você não é livre. Está tudo pré-determinado por Deus. Quando Deus te faz, Ele já sabe se você vai para o céu ou se vai para o inferno. Porque se Ele não souber disso antecipadamente, Ele não é Deus, Ele não seria onisciente. Então, por conta disso, dessa teoria, nós não somos livres, nós não temos poder de escolha. E aí fica comprometido, se nós não temos escolha, como é que nós podemos ser responsabilizados pelos nossos atos? Se eu não tinha escolha, já estava pré-determinado por Deus, por que Ele vai me condenar? Se antes de eu nascer já estava tudo programado, qual que é a razão disso? Pode mudar. Na doutrina da predestinação, você não pode mudar aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Isso os católicos tentam preservar a liberdade, mas não conseguem explicá-la muito bem. Isso que é um mistério da fé. Nós somos livres, mas essa liberdade é um mistério. Compreendê-la não é possível. Tem alguns que tentam explicar dizendo o seguinte: nós não conseguimos compreendê-la
Porque nós pensamos as coisas a partir de uma perspectiva temporal. Ou seja, nós somos seres finitos, limitados pelo tempo. E Deus, como é eterno, Ele pensa as coisas numa visão da eternidade. E por ver as coisas nessa perspectiva da eternidade, Ele vê de forma diferente da nossa. E é aí que entra a liberdade. A liberdade entra na perspectiva da eternidade, não na perspectiva temporal. Na perspectiva temporal, nós não temos condições de compreender a liberdade. Isso no campo religioso. Agora, tem outros que dizem que nós somos determinados, não por Deus, mas pela natureza. Tudo que nós fazemos, de alguma maneira, já estava programada na própria natureza, no universo. O universo, quando ele surge, ele já tinha uma programação. E nós só estamos aqui cumprindo essa programação da natureza, do universo. O universo já teria programado, por exemplo, o fato de nós estarmos aqui agora. Nós não viemos ou saímos de casa hoje cedo por livre escolha, mas porque isso já estava programado pelo universo desde que ele teve início, desde lá do Big Bang. E tudo no universo funciona de acordo com as leis da natureza. Por que você conseguiu chegar aqui? Porque a natureza, além de ter programado, permitiu. Você não rompeu nenhuma lei da natureza para chegar até aqui. Eu tenho alguém que veio voando para cá. Tem alguém cujo corpo foi em casa e veio para cá. Ou teve alguém que veio para cá, só o corpo, a alma ficou em casa. Então o determinismo diz basicamente que nós não somos livres. Nós somos determinados. Por quem? Aí depende. Os religiosos, quem predetermina e predestina todas as coisas é Deus. Já para os naturalistas, como o Spinoza, é a natureza que determina todas as coisas. Então, tem um outro que é o Hegel. O Hegel diz que há um espírito que move o universo, um espírito racional. Faz com que a gente faça o que façamos. E aí também a liberdade fica comprometida. Deu para compreender a diferença entre liberdade e determinismo? Liberdade é quando nós podemos fazer escolhas. E quando nós podemos fazer escolhas, nós temos que responder pelas escolhas que nós fazemos. Então aqui você pode ter direito, você pode ter lei. Porque só há direito, só há lei, se puder responsabilizar os indivíduos pelas suas ações, pelas suas escolhas. Agora, se não, se já estava programado pela natureza ou por Deus, tudo que nós fazemos, então eu não tenho culpa nisso. Só estou aqui cumprindo o quê? Um desígnio de Deus, ou então uma programação da natureza. Oi? Depende, né? Porque a doutrina determinista, mesmo que seja uma perspectiva só naturalista, ela é bem consistente. Então, o que te fez levantar hoje cedo? Meu pai. Pai, por que seu pai levantou? Ela não foi despertador, certeza. Quem fez o despertador?
Quem programou esse horário? Nós? Alguém estipulou, né? Não, nós. E quando vocês começaram a estudar, o horário já estava pré-estabelecido. Se você for buscando, você vai ver que existe uma relação de causalidade. Tudo tem uma causa e um efeito. E você vai ver que uma coisa leva a outra. Seu pai só levantou hoje porque também não morreu. Se ele tivesse sofrido um infarto durante a noite, ele não levantaria. E por que ele não morreu? Porque o organismo dele está funcionando até este momento bem. E por que está funcionando bem? Porque a constituição biológica assim o permitiu, deve ter se alimentado bem, feito coisas que propiciaram ele a levantar. Então tudo isso, se a gente for buscando as causas, a gente vai ver que está tudo encadeado, é como se fosse uma engrenagem, uma máquina. Tudo está concatenado. O que a gente faz infringe qualquer lei ou regra da natureza. Está tudo concatenado, uma coisa levando a outra a todo momento, não há liberdade, porque não tem como você fugir dessas leis da natureza. Nós estamos submissos a elas de alguma maneira. Se você não comer, você morre. Se você não beber água, você morre. E o que te leva a beber água? Sede. E o que provoca a sede? A falta de água. De água, o seu organismo começa a pedir, você vai lá e bebe água, né? Assim como a comida. Então, a todo momento ali, nós estamos fazendo coisas porque a natureza assim nos constituiu e assim está exigindo de nós e assim está nos levando a agir. Próxima questão. Quais são as teorias sobre as origens da violência e da maldade? Origem da violência, né? Existem algumas teorias que tentam explicar a violência humana. E é uma teoria que é a teoria instintiva. Que diz que nós somos violentos por quê? Por instinto. É o instinto, ou seja, a natureza que nos leva a sermos violentos. É um instinto ou uma pulsão, algo que a gente não consegue controlar. E acontece independentemente da nossa vontade ou da nossa escolha. Um dos que defende isso é o Freud. Segundo Freud, existem dois instintos ou duas pulsões que movem o ser humano. Quais são essas duas pulsões que nos movem? Eros e Thanatos. O Eros é o instinto, o desejo, a pulsão sexual. O que nos leva a agir? O desejo sexual, a pulsão, o instinto sexual. Mas também existe uma outra pulsão que nos move, que é Thanatos. Thanatos, na mitologia grega, é o deus da morte, da destruição, da violência. Então, inconscientemente, independentemente da nossa vontade, da nossa consciência e da nossa razão, nós somos movidos por esses dois instintos. Eros, que é o sexo, tudo que a gente faz é com uma finalidade sexual, como diria o famoso filósofo Victor da internet, né? Tudo que você faz tem um objetivo sexual, mas não só sexual, segundo Freud. Tem também um instinto violento que nos move.
nós buscamos inconsciente a morte, a destruição e a violência. A morte de nós mesmos, quando a gente ingere coisas que fazem mal para a saúde, quando colocamos a nossa vida em risco, praticando esportes radicais, ou fazendo coisas que poderão nos levar à morte. Eu, por exemplo, quase morri movido por essas duas pulsões. Eros, a pulsão sexual, me levou para o London há 2 anos atrás. Eu ter bebido o dia inteiro, chapado, fumado. Então, no London, eu fui ver se eu conseguia pegar um, depois sair. Acabou que a pulsão sexual não foi satisfeita, eu não peguei ninguém. Então, bebo que eu estava. Na hora de ir embora, inconscientemente, eu busquei a morte. Estava muito bêbado, com sono por não ter dormido, tinha passado o final de semana inteiro na margaça. E aí, o meu carro sentiu uma atração irresistível pelo poste e quase o derrubou. Eu estava sem cinto de segurança, dormindo, regacei a cara no para-brisa, minha sobrancelha inclusive ficou lá. Prefiro me abandonar, porque esse cara eu não ando mais. E quase morri. Acordei no hospital no outro dia, 9, 10 horas da manhã, a cabeça toda enfaixada, a camisa toda ensanguentada, sem saber o que tinha acontecido. Eu fui lembrando aos poucos de alguns flashes. Então, movido por Eros e Thanatos, inconscientemente, eu quase encontrei a morte. Então tem esse da... Oi? Eu acabei dando sorte, né? Porque a ambulância chegou antes que a polícia. Nossa! Se a polícia tivesse chegado primeiro, eu poderia ter sido preso, ter meu carro apreendido. Meu carro foi apreendido, né? Mas, com certeza, eu ia ficar lá no hospital algemado, né? Porque foi uma coisa extremamente... uma coisa não, um crime, né? Que é dirigir embriagado, a pessoa perde a carteira e pode ser presa. Mas graças a Deus, não chegou primeiro. Fui salvo pelos bombeiros, né? E aí, tem origem instintiva e tem aqueles que defendem que a violência ela é socioambiental. Então nós somos violentos não por natureza ou por instinto, mas por causa da sociedade e do ambiente. É a sociedade e o ambiente que influencia e nos faz sermos violentos. Quem são os teóricos que defendem a perspectiva socioambientalista, que depende do ambiente e da sociedade? Watson e Skinner. Nós somos aquilo que a sociedade e o ambiente fazem de nós. E para vocês, nós somos violentos por instinto ou por conta da sociedade, do ambiente que assim nos educa e nos leva a se comportar dessa maneira? Eu acredito que dá influência, não há influência de ambos. O ser humano ele tem uma violência que é natural. E não é sobre o ser humano, né? Todo e qualquer animal. Ele agride quando se sente ameaçado ou agride uma perspectiva de ter uma vantagem nessa agressão. Se a gente olhar para os macacos, que são animais não racionais,
eles agem com violência também. São espécimes próximas a nós. Agem com violência, golfinhos agem com violência. São animais aí com inteligência aproximada da nossa. Então não é só o ser humano. Então não há só motivos socioambientais. Há também um instinto animal aí que nos leva a ser violentos. Mas esse instinto ele pode ser alimentado ou freado pela sociedade, pelo ambiente. É o que defende o Watson e o Skinner. Então, se você for treinado para não ser violento, você não será violento. Se você for educado para não ser violento, você não será violento. Se o ambiente em que você vive não é violento, você não será violento. Mas aí também há controvérsias. Vamos pensar em indivíduos que foram criados numa família totalmente da paz. E um dos filhos dessa família um dia comete um crime atroz. Por que ele assim agiu se ninguém nunca daquela família, do ambiente próximo, assim agia? Mas o círculo era esse, de pessoas completamente pacíficas. Ele mesmo não apresentava nenhum sinal de violência. Oi? Em algum momento ele dá um surto. Agora tem um filme chamado Dia de Fúria, não sei se vocês já assistiram. O cara era totalmente correto. Levantava todo dia para trabalhar, fazia todas as suas obrigações, cuidava da família. Um dia no trânsito, um calor infernal e um engarrafamento quilométrico, ele surta. Ele vai, desce do carro no meio do engarrafamento, pega um taco de beisebol que ele tinha para jogar dele e começa a atacar. A situação de estresse, ela ocorreu por conta do instinto ou por conta do ambiente? É sempre complicada essa questão. Agora, em ambientes completamente violentos, por exemplo, numa favela ou numa região de guerra. Então, o ambiente e a sociedade é extremamente violenta, mas eles não manifestam violência. Como se explica isso? É o ambiente e a sociedade que nos torna violentos? Oi? Mas de que maneira? A gente vê numa favela, numa família que todo mundo ali foi criado num ambiente de violência, muitas vezes sofrendo agressão, sofrendo violência. Aí um filho segue o caminho do crime e outro não. Na criminalidade é violência. Capacidade de evoluir. Ele comprou errado e se dominado pela sua família. Então, se fosse o ambiente e a sociedade que influencia, aqueles que vivem em ambientes e em sociedades violentas deveriam também ser violentos. Mas nem sempre é assim. Então a questão é muito complexa. São vários fatores que podem influenciar. A sociedade influencia, pode influenciar, o ambiente influencia, pode influenciar. Os instintos influenciam, podem influenciar. Chega um momento que o seu organismo trava ali, você fica estressado, surta e tem acessos de raiva. Pânico. A mesma coisa pode acontecer com o sujeito com depressão também. Existe uma constituição biológica, chega em um momento que ela não suporta e vai e manifesta aquela coisa.
uma depressão. Próxima questão. Jean Piaget. Piaget vai desenvolver uma teoria onde ele tenta explicar a nossa constituição, ou a constituição da nossa razão e da moral. Como que nós vamos formando a nossa racionalidade e a nossa moralidade, o nosso comportamento. E aí ele vai falar de alguns estágios pelos quais nós passamos ao longo da vida. O primeiro estágio do nosso desenvolvimento, pelo qual passamos, é o que ele chama de sensório motor. E o que a gente desenvolve nesse estágio do sensório motor? Nós desenvolvemos os nossos sentidos e a nossa motricidade, ou seja, a coordenação motora. Esse é o primeiro estágio de desenvolvimento humano. Aqui ainda a gente não sabe usar muito bem a razão. E nem temos também ainda uma moral desenvolvida. No começo a gente começa aprendendo a usar os nossos sentidos e a nossa coordenação motora. Depois nós passamos para uma outra fase. Essa fase ele chama de pré-operacional. Obrigado. Quando a gente começa a desenvolver a linguagem e as primeiras operações da razão. Aqui nós começamos a desenvolver a razão, mas ainda não temos uma moralidade desenvolvida. A moralidade aqui é totalmente egoísta, centrada em si mesmo. A criança nesse estágio aqui, ela não compreende a moral e a ética ainda. O que importa para ela é a satisfação das suas vontades. Ela está começando a desenvolver a racionalidade para depois. Esse período aqui é chamado de heteronomia. Ela só faz as coisas através da ordem alheia. Hétero, diferente. E nomia as regras. Então ela não sabe seguir regras. Ela só segue regras se ela for punida. Uma criança aqui, ela tem a conclusão que seguindo aquela regra é a melhor maneira de agir. Ela vai seguir a regra se os pais baterem nela, por ela não ter seguido, ou se os pais colocarem ela de castigo, ou darem alguma punição. Porque ela ainda não sabe pensar e refletir sobre os seus atos, sobre as suas escolhas, sobre suas ações. Tem o estágio das operações concretas. É mais um passo no desenvolvimento da nossa razão e da nossa moralidade. Aqui nós vamos consolidando a nossa racionalidade. Mas ainda encontramos-nos no estado de heteronomia. A criança continua agindo muito mais por medo da punição do que por consciência de que aquela atitude é a melhor ou a mais conveniente para a situação.
E depois ele fala de um último estágio, que é o estágio das operações formais. Nesse estágio, o indivíduo começa a formar um abstrato. E aí ele começa, por conta dessa capacidade de abstração, de pensar nas coisas. Por exemplo, ele consegue pensar no seguinte: se eu fizer isso para alguém e todo mundo começar a fazer isso, será que vai dar certo? Eu, por exemplo, não gosto que mintam para mim. Se eu não gosto que mintam para mim, será que se eu mentir eu estarei agindo de forma correta? Começa a pensar no âmbito moral. Então aqui, graças a esse pensamento abstrato, o indivíduo desenvolve a moralidade. O que é a moralidade? A capacidade de pensar sobre as suas ações. Se eu fizer isso, será que isso vai dar bom? Vai dar certo? Por exemplo, numa sala de aula, se eu conversar e todo mundo começar a conversar ao mesmo tempo enquanto o professor explica, será que vai funcionar? Se eu jogar... Oi? Não vai dar certo. O professor não vai conseguir explicar, nem vocês vão conseguir se entender, porque vão conversar todo ao mesmo tempo. Se eu jogar lixo no chão, todo mundo começar a jogar lixo no chão, virar um ambiente porcalhão. Tem muita gente que não consegue chegar nesse estágio, né? Passa uma vida inteira e não consegue pensar nisso. Fica sempre nesse estado egoísta de heteronomia. Ele só faz as coisas não porque ele chegou a essa conclusão, de a melhor forma de agir, mas ele faz por medo de punição. Muita gente acaba não chegando nesse estágio da operação formal, não consegue atingir a sua autonomia. Aqui ele desenvolve o raciocínio hipotético dedutivo. Ou seja, ele consegue elaborar hipóteses e consegue fazer deduções. E assim atingir a autonomia. Ele faz regras agora por si mesmo, por pensar e refletir. Ele pensa não mais só em si, mas no âmbito agora social. Se eu fizer isso com as outras pessoas, será que dará certo? Será que é algo bom de se fazer, algo correto de se fazer? Eu gostaria que as pessoas fizessem comigo isso que eu vou fazer. Tem gente que passa a vida inteira e não consegue chegar nesse estágio, né? Isso começa a se desenvolver a partir dos 12 anos. A gente vê adultos que não conseguem pensar dessa maneira, nessa perspectiva. Eles atingem o máximo das educações concretas. Eles conseguem pensar, mas não conseguem pensar além de si. Então essa é a teoria do desenvolvimento da razão e da moral do Jean Piaget. Tem mais alguma questão aí? Oi? Explica a ética na antiguidade grega. Como é que era a ética na antiguidade grega? Então ela vai ter algumas variações conforme os pensadores. Os sofistas, por exemplo, eles vão desenvolver uma ética relativista.
uma ética relativista? É uma ética em que todo comportamento é relativo. O que é certo para mim pode não ser certo para você. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Por quê? Porque para os sofistas o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, cada cabeça uma sentença, cada indivíduo vai definir para si qual que é a melhor forma de agir. Isso para os sofistas. Nós temos também a ética socrática. De Sócrates. Sócrates desenvolve uma ética racionalista. Ele diz o seguinte, que ninguém faz o mal por maldade. As pessoas fazem o mal por ignorância. Porque não conhecem o bem. Porque a partir do momento que você conhece o bem, você não pratica o mal. Pelo menos é assim que Sócrates pensava. Então as pessoas fazem o mal não por maldade, mas por ignorância. Por não conhecerem o bem. Porque se você conhecer o bem, automaticamente você vai saber que o bem é a melhor forma de agir e assim vai agir conforme o bem. Na perspectiva de Sócrates. É a ética racionalista do Sócrates. Nós temos também a ética do Platão. Uma ética idealista. Na ética idealista de Platão, a forma correta de agir é você buscar o conhecimento e conhecer a ideia do bem. A ideia do bem está no mundo das ideias. O comportamento completamente correto jamais poderá ser empreendido no mundo sensível. Esse nosso mundo é um mundo imperfeito. Então você tem que mortificar o seu corpo, porque o seu corpo é imperfeito, o seu corpo te leva ao vício, ao erro, ao pecado, e alimentar a sua alma, porque a sua alma que é eterna. E como é que você alimenta a sua alma? Com conhecimento. Em especial, o conhecimento da ideia do bem, que é a ideia suprema. E temos Aristóteles com a ética do equilíbrio. O comportamento correto para Aristóteles é o caminho do meio. Todo excesso é errado. Você tem que buscar a justa medida, o equilíbrio, o caminho do meio. A coragem, por exemplo, é o caminho do meio, é a justa medida, é o equilíbrio entre a temeridade. Você sabe o que é a temeridade? Quando você age com excesso de coragem. E a covardia, quando você não tem coragem nenhuma. O excesso de coragem é você sozinho. Você sozinho é excesso de coragem, sozinho querer enfrentar um exército. Isso não é coragem, isso é burrice. Isso é coragem excessiva. E nem covardia, você fugir de todo e qualquer confronto. Então você tem que sempre buscar o caminho do meio, o caminho da justa medida, do equilíbrio. Porque tudo que foge do meio termo, segundo Aristóteles, vira um excesso. E o excesso é sempre problemático, que te leva a deixar faltar em alguns momentos